Aí, Nem mais. aí é um projeto nosso, o Kiwi do IF é um projeto nosso que é para tentar aproveitar essas coisas, até porque a gente trabalha com áudio e vídeo lá também, para aproveitar o que a gente já faz para salvar guardar essa memória da escola. Caso a gente tenha que interromper algum momento, a gente avisa. É raro. Se alguém quiser bater na porta, alguma coisa assim, interromper, a gente para e depois volta do mesmo ponto. Tá bom, Tá bom? tá bom. Então, vamos começar. Queria que você se apresentasse pra gente. Bom dia. Eu me chamo Áurea Gonçalves Macabu Guimarães. A minha história está quase toda ligada, minha história de vida, quase toda ligada a essa instituição. Eu tenho horas que eu falo que eu não sei se aqui é minha primeira casa ou se é minha segunda casa, mas que é minha casa eu tenho certeza. Eu hoje tenho 53 anos e durante 38 anos eu vivi aqui dentro. E vivi intensamente, não vivi passando. Então, eu comecei aqui no Protécnico e tenho muito boas lembranças desse Protécnico, porque foram professoras como Dona Rosa Skeff, que começou a traçar, né, a minha vida aqui dentro, e na realidade começou a traçar antes, porque eu sou oriunda de escola pública. Eu estudei no 15 de novembro, eu estudei no Nilo Peçanha. Quando eu cheguei no Nilo Peçanha, eu encontrei uma professora lá que era bem assim, ela era austera, mas era uma excelente professora. E ela é professora de português, Dona Maria Lúcia Corrêa. E meu primeiro contato com ela, nas primeiras semanas de aula, ela falou assim, olha, quem não tiver o livro na próxima semana, não vai poder entrar em sala, porque a gente vai seguir o livro. Vocês, então, façam um esforço para comprar o livro. E aconteceu o quê? Eu não tinha dinheiro, meus pais sem condições. Eu cheguei na escola e não entrei na sala. No Nilo Peçanha tinha assim, uma gradezinha no segundo andar, eu fiquei lá, estacionada nessa grade, parada. Por um acaso, ela saiu da sala. E ela falou assim, o que você está fazendo, menina? Eu falei assim, eu não tenho livro, professora. Mas quem te disse que você não pode entrar na aula? Senhora, semana passada, não, vamos embora, pode entrar. E quem é essa professora? Ela é uma professora daqui do IF, Dona Maria Lúcia Corrêa, professora de português, aposentada. E ela sempre me tratou assim com carinho, então eu comecei, acho que ali naquele momento, eu não sabia ainda que ela era professora do IF, mas eu comecei a ter como ídolo. E aí a gente veio, né? Quando ela soube que eu ia fazer prova pra cá, ela ficou muito feliz. E quando soube que eu depois fiz a minha carreira aqui dentro, mais feliz ainda ela ficou, e que de vez em quando eu encontro com ela por aí. E essa semana eu encontrei com a outra, Dona Rosa Skeff, também aqui na escola, esposa de professor Skeff, de física, que também está aposentado. Então são muitas histórias. Minha história então começou antes. Eu vi os alunos com régua T no ônibus, quando eu ia para casa, eu estava no ensino fundamental, e eu falava assim, você sabe o que é régua T? Aquela régua imensa, né? Eu vou estudar nessa escola que usa essa régua. Eu não sabia nem ainda que escola era essa. E aí eu vim, né? Fiz o Protécnico em 1980, e em 81 eu comecei a estudar. E o que me marcou muito no início da escola, aqui, que era o ensino integral, e além disso, eu morava longe, né? Quando eu estou falando, né? A situação era bem delicada. Eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã e só voltar de noite. Porque se eu voltasse para almoçar, não dava tempo para voltar para a aula da tarde. Então minha mãe acordava de manhã cedinho e fazia uma, né, marmita para mim, para trazer para a escola. Só que eu passava o dia inteiro aqui na escola. E muitas vezes eu ficava com fome. E não tinha dinheiro para comprar nada na cantina. Então eu hoje vejo a escola como avançou nessa questão. Como que os alunos têm a oportunidade de lanchar na escola, de ter os intervalos, que seja um pão com leite, um pão com café, não importa.
eu falo para os meus alunos, né, e falei enquanto estava na ativa hoje, vocês têm que agradecer todos os funcionários, os diretores que lutaram para essa instituição estar da forma que está. Porque quando eu estudei aqui, eu só tinha água, tinha que trazer tudo de casa. E como que eu vim estudar e trazer tudo para um dia todo? Mas mesmo assim, eu fiz e não me arrependo de nada, porque eu saía daqui da escola 9 horas da noite. Por quê? Porque depois de estudar o dia todo, eu ainda ia para o ginásio jogar vôlei, eu adorava vôlei. Então você tinha que ter energia e resistência para tudo. E eu passava, como eu passava o dia inteiro aqui na escola, muitas vezes eu ficava numa salinha estudando. E muitas vezes, Joelso Leitão, que eu acho que hoje está falecido, ele chegava assim, minha filha, não pode ficar na sala, a sala tem que ficar fechada. Só que ele me via tantas vezes que no final ele desistiu, falou assim, você pode ficar na sala, pode ficar estudando aí. E eu estudava aqui na escola, então eu fazia todas as minhas tarefas, tudo que eu tinha que estudar antes de ir para casa, porque eu passava o dia inteiro. Então eu era rata da biblioteca, rata de alguma sala de aula. Tem seu Roberto Faria, que era o coordenador de turma, que ele era assim, uma criatura especial. Se ele encontrasse alguém pelo corredor, ele tinha todos os horários na mão. E ele chegava assim, meu querido, o que você está fazendo aqui? Qual a aula que você tem hoje? Qual o curso? Aí ele já localizava. Mas olha só, sua professora está em sala te esperando. Ele abraçava o aluno e ia até a sala de aula levar o aluno. Então, é uma outra coisa que a gente vê que a estrutura mudou. Algumas coisas mudaram para melhor e outras eu vejo com mais dificuldade. A gente hoje não tem mais esse coordenador de turno, esse inspetor que antigamente era chamado, né? Que colocava disciplina, que colocava, às vezes até sem fazer nada, só pela presença dele ele já colocava o respeito. Quando a gente fazia viagens, tinha sempre um inspetor junto para poder manter a disciplina dos alunos, né? Você precisa disso, e hoje não tem mais. As viagens de microestágio que tinha na época, o professor tinha que dar conta daquela turma, e isso é muito difícil. Você não ter um apoio de uma questão disciplinar, né? Bom, aí eu entrei para estudar e segui a minha carreira aqui dentro. Eu me apresentei. Você quer que eu continue? Vai falando, faz uma perguntinha, faz uma perguntinha. Agora o que eu ia perguntar é exatamente o que você continuar aqui, perguntar, que você contar como é que você ingressou como servidora aqui. Como servidora, exato. Como servidora, antes de começar como servidora, tinha prova para estagiário. E aconteceu algo muito assim, eu me formei em 1983, na ilusão que eu logo ia conseguir alguma coisa, porque eu já fiz um estágio. No último ano da escola, eu passei para o noturno e fiz estágio de dia para eu terminar, como eu precisava muito trabalhar, para terminar a escola e já ingressar no mercado de trabalho. E aí você começa a se esbarrar com as dificuldades. Mesmo eu tendo já feito alguma coisa, eu só não tinha declarado, não tinha feito o relatório, mas eu já tinha feito o estágio. Eu comecei a trabalhar, mas eu entrei no mercado de trabalho aqui em Campos, que não tinha muita assim, oportunidade, a não ser Petrobras naquela época. E aí não tinha concurso aberto, eu fui trabalhar na TV Norte Fluminense, depois de formada. Trabalhei lá por um ano, mais ou menos, de 83, trabalhando 6 meses, eu acho. E era uma exploração muito grande do funcionário, você trabalhava em escala, ganhando salário mínimo. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu não estudei tanto naquela instituição, não me dediquei tanto para eu entrar no mercado de trabalho e ficar ganhando salário mínimo, né? E fora da minha área. Falei, eu vou parar tudo e vou começar de novo. Aí estava tendo prova para estágio aqui na escola, dentro da área. Aí eu fiz a prova e passei. Aí ali começou a minha vida profissional, porque essa instituição, ela tem assim, um espaço muito grande no meu coração. E claro, quando você faz a coisa com prazer, você nem parece que você está trabalhando, né? Você está fazendo, se dedicando, e assim foi. Tinha um almoxarifado, era Neilton, que era professor na época e acho que responsável ali, e a gente testava todos os equipamentos elétricos para poder ir para a sala de aula, porque nós não tínhamos os laboratórios montados como são hoje.
com essa, né, quantidade de equipamentos. Então, os amperímetros, voltímetro, multímetro, osciloscópio, tudo ficava no almoxarifado. E a gente tinha que testar e passar para o professor, e ele dava aula, ao final da aula ele tinha que trazer, né, e dar baixa naquele equipamento. E eu trabalhava nessa função. Quando meu estágio terminou, o almoxarifado fechou. E aí criou uma crise, né? Aí começaram a pensar, mas gente, mas como é que vai fazer? Não pode fechar, né? Aí eles lembraram que tinham vagas ociosas dentro da instituição, na época, que era esse tecnologista, que não tinha ninguém preenchendo essas vagas. Aí eles fizeram um processo seletivo e eu, com outras pessoas, passamos cada um para um curso. Era a profissão, acho que nem sei se existe mais, tecnologista. Tinha uma vaga para a área de eletrotécnica, outra para a vaga de mecânica, para a área de mecânica, outra era edificações e outra estradas. Aí foi assim que eu comecei aqui no IFE como funcionária. Só que eu fiquei um tempo, só um ano e pouco mais ou menos, quando abriu o concurso para professor. Aí quando abriu o concurso para professor, tinha uma vaga para teoria de eletrotécnica. E foi feita, essa prova foi em janeiro. Eu peguei e falei assim, bom, vou baixar a cabeça e vou estudar. Eu estudei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todas as horas que você possa imaginar da minha vida, até o concurso eu estudei. O concurso foi assim, um nível muito difícil, uma sala com 40 candidatos mais ou menos, que foi, a gente chamava, era a sala do buraco, que tinha lá onde hoje é o audiovisual, que não é mais audiovisual, eu acho que não sei o nome, onde tem a parte de filmagem, essas coisas aqui no IFE. Tem outro nome. Multimídia. Então, era por ali, a sala. Eu fiz a prova ali, e aí aconteceu o quê? Podiam passar 2 pessoas para a segunda fase. Porque depois da prova teórica, a gente teria a prova de desempenho didático. A prova foi tão cascuda que só eu passei. Com uma nota, assim, que não foi excelente nota, mais excelente nota da minha vida. Você tinha que ter 50% mais um para passar. E eu passei com 50% e mais uns pouquinhos. E consegui passar para a segunda fase. Aí na segunda fase eu passei já sozinha para poder fazer o desempenho didático. E aí eu entrei. Pra você ter uma ideia, nesse ano tinham 5 vagas ou 6 para prática profissional dentro da área de eletrotécnica. Tinha uma para teoria de eletrotécnica e 5 ou 6 para prática profissional, que eram os laboratórios. Dos candidatos, que eram muitos candidatos, só passaram 2 ou 3. Não conseguiram preencher o número de vagas, de tão cascudo que foi o concurso. Nessa não conseguiram preencher. Eles tiveram que fazer um novo concurso, que aí foi, o primeiro foi, se eu não me engano, depois a gente ficou sabendo que a gente não sabe de onde vem a prova, se eu não me engano, o primeiro foi o Cefet do Paraná que preparou, e o segundo foi alguma coisa do Rio. Aí, nesse segundo concurso, eles conseguiram preencher a vaga. E isso foi o início da minha carreira como professora. Até eu terminar a minha carreira e aposentar, eu trabalhei em sala de aula 29 anos e meio. 29 anos e meio de felicidade. Porque eu falei para você que, né, inicialmente aqui, que eu nunca tive a pretensão de ser professora. Mas com a espinha dorsal que a vida trata, né, traz pra gente, que nós temos um livre-arbítrio moderado, eu não pensava que eu fosse seguir essa carreira. Eu pensei que o concurso técnico que eu fosse fazer, que eu ia depois fazer uma engenharia, só que a engenharia não tinha campus. Olha só o IFE onde está hoje, né? Com todo esse aparato que hoje existe. Em campus só tinha curso de matemática, por letras, UF, acho que tinha assistente social, medicina, odontologia e direito. Era só isso que tinha aqui, na época que eu me formei. E eu não tinha condições de sair para estudar fora.
entendeu? Então eu pensava em fazer engenharia e morar em São Paulo, trabalhar fora. Essa era a minha pretensão de infância e de adolescente, né? Aí depois a vida vai traçando, traçando. E eu saí, assim, aqui do IFE, pelas redondezas por onde andei, trabalhei aqui e ali, eu sempre acabava na sala de aula. Até que um dia a minha ficha caiu e eu falei assim, gente, eu sou professora nata e eu amo essa profissão. Eu amo o que eu faço, eu amo estar em sala de aula com os alunos e dividir o que eu sei com eles, com os alunos. Isso é maravilhoso. Quando eu aposentei, eu tive muitos alunos passando por mim falando assim, professora, a senhora deixou a gente órfã. Eu falei, não, mas tem outros professores que hoje estão aí ocupando espaço. Eu dava aula de eletrônica digital. Eu entrei como professora de eletrotécnica, teoria de eletrotécnica. E depois, com o tempo, eu fui fazendo curso, fui para Itajubá, fiz curso lá. Aí eu entrei na área de eletrônica, porque era uma área bem carente dentro do IFE, e eu entrei na área de eletrônica digital. E essa área de eletrônica digital eu fiquei até me aposentar. E tem uma menina que me chamou muita atenção. Uma vez ela falou assim, depois que eu aposentei, ela falou assim, professora, quando eu era sua aluna, eu não te entendia, porque eu achava você assim muito rígida, brigava com a gente, né? Mas hoje eu entendo perfeitamente. A senhora queria que a gente estudasse, queria o nosso bem. E agora que a senhora não está mais aqui, é que eu consigo compreender isso. Uma aluna de telecomunicações. Então, eu fui tendo esses relatos, né? E isso é uma coisa assim muito legal, muito emocionante, você sair e você saber que você tentou fazer o melhor, que você tentou cumprir da melhor forma. Vamos voltar um pouquinho à minha época de aluno? Eu esqueci de falar uma coisa que para mim foi muito importante também. A questão do esporte. Eu falei que eu jogava vôlei. E apesar de passar o dia todo aqui na escola, eu achava esse tempo, era com o professor que a gente chama de Maneco, Manuel, não sei o sobrenome dele, aposentado. E nessa época também aconteceu uma coisa que o professor Paulo Roberto, que é falecido, ele faleceu num acidente, ele era de atletismo. E ele me viu jogando vôlei e um dia ele perguntou, se ele quer correr, participar do atletismo, que vai ter uma viagem para Brasília, onde tem esses jogos entre os IFES. Aí eu falei assim, quero. E aí eu entrei para treinar com ele. E o que eu quero chamar a atenção, né? A gente, quando estava próximo à competição, o ônibus da escola, algumas vezes, saía daqui do IFE com os atletas, para fazer o preparo físico. E ia pela 28 de março, às 5 da manhã, catando todos os atletas que moravam nas proximidades da 28 de março. Eu era uma delas. E levava a gente para Atafona. Chegava lá em Atafona, o Paulo Roberto, né, coordenando, levava a gente até a areia da praia, soltava a gente lá e o ônibus ia pegar em Gruçaí. A gente ia correndo pela areia da praia, de Atafona a Gruçaí. Algumas vezes nós fizemos isso. Com o carrinho fantasma, que era o do ginásio, né, lá, se você perguntar isso para ele vai estar lembrando de tudo, e a gente se preparando. E aí a escola não tinha lanche, mas para esse grupo, olha só como a mente guarda, né, a fome batendo. A gente voltava direto para a escola, porque depois a gente tinha aula. Então a gente ia lá, fazia isso, e depois a gente vinha para a aula. De manhã ainda, 7 horas da manhã, a gente tinha aula. Então era bem cedinho. Chegava aqui, eles davam pão com carne, mel e um suco pra gente. Olha que felicidade isso. A gente fazia esse lanche, nossa, inesquecível esse lanche. Depois a gente tomava um banho aqui no ginásio e ia para a sala de aula. Então, a escola tem essa parte do acadêmico, mas ela é muito ligada ao esporte. E esse esporte, ele preenche a vida do aluno que está aqui nesse momento de uma forma muito especial. Aí hoje, a minha filha estuda aqui.
Ela fez curso técnico de automação e agora está fazendo engenharia. Quando ela estava no curso técnico, ela começou a treinar basquete com o Precioso. E teve a primeira viagem e ela estudando. Ela, mamãe, você acha que eu devo ir? Eu vou ter que faltar alguns dias de aula, porque o atleta, né, tem que viajar e tal. Eu falei, vai minha filha, porque essa época é o que vai ficar na sua mente, que você teve uma vida social aqui dentro e que te permitiu uma vida social saudável. Vai viajar sim, vai competir sim, e eu te dou todo o apoio. Depois, quando você voltar, a gente verifica o que a gente precisa fazer para você pegar as matérias. Eu entrei em contato com as colegas, pegava, tirava cópia do caderno, ou fazia o que era preciso para quando ela voltasse recuperar. Ela agora está ainda estudando aqui e até hoje ela faz isso, participa dos jogos. Agora ela está lá nos interenges da vida, né? Entre as engenharias. E eu dou todo o apoio. O aluno, meu aluno, que era atleta, eu sempre dei apoio para ele, entendeu? Quando ele chegava, explicava a matéria de novo para ele, para poder ajudar ele a inserir essa vida esportiva saudável ao conhecimento acadêmico. E voltando um pouco, aproveitando o gancho, uma fala sua anterior, como é que era o IFE quando a senhora entrou aqui? Olha, quando eu entrei aqui, quem era o diretor era Gilberto Paz Rangel, né? Quando eu era aluno, inclusive, tinha uma coisa que era muito assim, que marcou também, que tinha a parte do hasteamento da bandeira. Então, todos os alunos, quando eu estudava, aquele jalequinho azul, a gente ia ali para fora, onde tem os carros estacionados. No dia de hasteamento da bandeira, os carros não podiam entrar, né? Ficava aquele pátio livre. E todos os alunos se posicionavam ali, tinha alguém do multimídia, né, que ligava o som, se posicionava lá Gilberto junto com os assessores dele, cada um hasteava uma bandeira. E essa parte desse patriotismo, ele vem assim, a gente foi deixando de ter, né? E isso me marcou, isso foi uma coisa importante na época, era com o Gilberto. Quando eu entrei para trabalhar, ainda isso permaneceu por um tempo, era Gilberto ainda. E a escola veio de uma época, né, 1985, por aí assim, ainda era uma época muito austera. E tinha uma coisa muito engraçada, que tinha o dia que o diretor passava nos setores. Ele fazia a revista. Então a gente já vinha avisando, olha, hoje o diretor vai vir aí. Então a gente ficava com tudo pianinho, tudo bonitinho. Ele ia nos setores, cada setor conhecia cada funcionário, entrava depois na sala de aula, cumprimentava o professor, conhecia os alunos, então existia mais esse relacionamento, essa empatia. O que eu sinto hoje na instituição, desde a época que eu ainda estava nos últimos anos, foi existindo um afastamento. As pessoas foram ficando em departamentos e você praticamente não se conhecia. Teve uma época na escola que todos se conheciam, nem que fosse de bom dia ou boa tarde. Você sabia que fulano, podia não saber o nome, mas você sabia que era professor, sabia que era funcionário, sabia que estava ali, né, trabalhando. Hoje, a gente passa pelo corredor, é claro que a instituição cresceu muito, mas a gente não sabe se é aluno, se é funcionário, se é visitante. Você não dá muito, né? Você até dá o bom dia, boa tarde, mas você não conversa, você não sabe quem é. Quando eu me aposentei daqui com essa sensação de não conhecer muita gente e de entrar funcionários novos. Por isso que eu estou aqui hoje, para poder os novos terem uma ideia de como que as coisas foram antes, porque existiam inclusive os funcionários novos sem conhecer essa história. Então, eu lembro de um episódio, não vou citar nomes, de um funcionário, né, que ele chegou para mim e falou assim, ele era meu superior nos últimos anos de instituição. Ele falou de uma
forma comigo sobre horário, entendeu? De montagem de horário, de uma forma que eu achei com muita desconsideração. E eu cheguei para ele e falei assim, você não me conhece, né? Realmente você não sabe o meu trabalho aqui, como é que é. Ele estava falando alguma coisa de horário, de responsabilidade, e uma coisa que eu tenho muito orgulho é da minha responsabilidade que eu tive aqui o tempo todo que eu trabalhei. Eu não precisei de chefe ficar atrás de mim para eu saber que eu tinha que estar em sala de aula e que eu tinha que cumprir meus compromissos. Se hoje eu tiver um levantamento da minha ficha, eu poucas vezes faltei. Eu não faltava o trabalho. Por quê? Isso vem da minha personalidade. Então, quando entrou essa pessoa nova, sem conhecer a história nem da escola e nem das pessoas que ele estava ali como responsável, é uma forma desrespeitosa. Acho que você tem que conhecer onde você está entrando, se você vai gerenciar, se você vai coordenar, o que seja. Você tem que saber quem são as pessoas que estão ali e mais ou menos, precisa saber com detalhes qual a história dela, né? Para você não cometer esse tipo de gafe e não cometer até assim, você não fazer coisas que possam deixar a pessoa entristecida. Puxa, você não sabe quem eu sou. Você está falando desse jeito comigo, realmente eu não estou te entendendo. Então, esses últimos anos de escola, eu percebi muito isso, né? Eu não tenho nada contra entrar o jovem e vir pessoas novas. Eu acho que a gente tem que renovar. É necessário. A vida continua. A vida acadêmica da escola, né, continua e melhorou e nós crescemos. Mas essa linha do respeito, a gente não pode deixar de observar. É igual a criação de filhos. Você tem filhos e tem os pais. Você não pode deixar que seus filhos te confundam com um colega de escola. Existe a linha limítrofe, eu sou sua mãe, nós somos seus pais. Você pode ter essa forma de lidar com seus colegas, com seus pais, não. Então, a gente tem que entender essa questão, isso é importante. E a gente perde isso. Tem países, não querendo comparar, mas a gente pega só um recorte, um detalhe, tem países que eles respeitam as opiniões dos idosos, as experiências dos idosos. O nosso país e a nossa vida mais ocidental, eles não têm muito esse respeito. Nós não temos essa cultura. O idoso, ele cada vez vai perdendo a voz. E ele vai deixando de falar, porque ele não é ouvido. Então eu vejo isso como uma coisa triste, né? Que a nossa educação, ela nos prepara para a gente fazer desta forma. Então, é importante a gente ressaltar que é preciso fazer diferente. E o que a senhora sentiu quando a senhora se tornou servidora aqui da casa? Uma emoção muito grande. Essa instituição, volto a repetir se eu já falei, eu não sei se no meu coração é mais a minha casa ou a minha casa é mais a minha casa. Não sei se ela está em primeiro lugar e minha casa no segundo, ou se as duas estão equiparadas. Mas essa instituição, para mim, devido a essa história toda que eu tenho aqui, né, ela é a minha casa. Então, quando eu entrei para trabalhar aqui, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu nunca pensei nisso. E agora eu estou aqui. Hoje eu sou funcionária dessa instituição. Coisa maravilhosa. E aí, quando você tem a sua casa, o que você faz? Você não cuida? Eu cuidava da parte onde eu estava trabalhando, da parte que me cabia, como se fosse minha casa. Os meus alunos, no laboratório que eu dava aula, eu não deixava escrever nas carteiras. Eu não deixava jogar papel no chão. Eu falava para eles, ensinava. Meu filho, minha filha, você joga o papelzinho no chão na sala da sua casa? Não, sua mãe não deixa, né? Não. Então, aqui, ó, ali está a latinha do lixo. Se ele escrevesse, eu falava, apaga, porque a funcionária da limpeza que vai vir aqui, ela vai ter muito trabalho. Então, não é para fazer assim. Não pode escrever. Eu deixava folhas de rascunhos em cima de uma mesa. Você pode pegar todas as folhas de rascunho que você quiser para você escrever. Você só não pode escrever na mesa. Os equipamentos.
tudo. Então, eu cuidava do laboratório como se aquele laboratório fizesse parte da minha casa. Não jogo um papel no chão, nem do pátio, porque toda a instituição, ela faz parte da gente. Então, essa instituição aqui, ela é assim, muito, muito amada por mim. E eu tenho certeza que por toda a minha família que passou por aqui e que ainda está. Todos que chegam aqui, minha filha até brincava assim comigo. Mamãe, a senhora onde passa fala do IFE, a senhora fica catequizando as pessoas na rua para estudar no IFE. Falei, minha filha, às vezes a gente ia no restaurante, né? Às vezes o garçom que vinha servir, a gente começava a conversar, você estuda onde? Qual curso que você... Eu e meu marido. Falei, minha filha, essa instituição, ela transformou a minha vida. E ela dá oportunidade de transformação social para muita gente. Então, a pessoa que está numa situação do estudo mais aquém, ela tem dentro do IFE a oportunidade de erguer a cabeça. Foi assim que foi comigo. Então, todos que estão à minha volta, eu desejo o mesmo. Então, quando os meus alunos estavam na sala comigo, né, estudando, primeiro dia de aula, que a gente faz aquele discurso, se apresenta, uma das coisas que eu falava era isso. Olha só, essa instituição tem que fazer a diferença na vida de vocês. Que se vocês estiverem aqui só por estar, vocês vão perder a oportunidade, vocês poderiam estar em qualquer outra instituição. O valor financeiro pago para cada aluno aqui é muito alto, porque é uma instituição que tem todo um equipamento, uma estrutura por trás dela. Não é só a parte teórica, acadêmica, né? Então você tem todo um aparato que eles, várias vezes os políticos já fizeram projetos tentando privatizar, tentando estadualizar, graças a Deus que não conseguiram, e aí eles colocam números, dizendo que o aluno é muito caro nessa instituição. Então vocês têm que fazer isso valer a pena, e valer a pena para a vida de vocês. A instituição, ela permite que você faça um divisor de águas. Se você hoje tem dificuldades, supere, mas estude muito. Porque se você estudar, você tem oportunidade, você vai ter concurso, você vai ter oportunidade lá fora. Então sempre, meu discurso era muito esse, entendeu? Então eu cobrava muito dos meus alunos essa responsabilidade. Também dava. Eu ia para o quadro, eu dava aula, muitas vezes tinha lá o data show, mas às vezes o data show fica colocando ali e o aluno não vai assimilando, porque é muita informação. Eu sempre fui do quadro. Eu, além do data show, ia para o quadro, explicava devagar, tirando as dúvidas, mas ao mesmo tempo eu cobrava. Olha, agora vocês precisam fazer a aula dada, a aula estudada. Na próxima aula eu quero esse conteúdo estudado para a gente ir para o próximo. Então eles achavam assim, muitas vezes o aluno que não queria estudar, ele achava, nossa, a professora cobra muito. Mas eu cobrava por quê? Porque eu tenho a plena convicção que se você não fizer enquanto está a caminho, não adianta chegar lá na frente e você dizer assim, eu passei por essa instituição, mas ela não valeu. Eu não consigo passar no concurso, eu não consigo trabalho. Você tem que fazer valer. Quando eu encontrava um ex-aluno meu no supermercado, arrumando prateleira, eu abaixava com ele e ia conversar. Eu fui brincar. E o curso? Professora, terminei. Você já colocou seu currículo por aí? Já. Mas olha só, nós estamos numa recessão, né? Eu acho que é válido você trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. Eu, enquanto fui aluna daqui, eu nas férias vendia sapato, para eu poder ter algum dinheiro durante o ano. Então, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Mas não abandone o curso que você já fez. Não abandone seu sonho. Volte para a escola. Você pode reingressar, né, fazendo aproveitamento de matéria. Enquanto você não consegue algo dentro da sua área, volte. Faça outro curso. Não saia de lá de dentro enquanto você não conseguir algo que você se sinta satisfeito. Não se satisfaça com pouco. Você fez um curso que é maravilhoso, então aproveite ele. Gente, onde eu me encontrava?
É assim. Certo. E quais foram os cargos e as funções que a senhora desempenhou aqui na escola? Eu fui essencialmente professora, né? Eu passei no concurso, entrei para a sala de aula e como eu amo a sala de aula, eu nunca quis me afastar para coordenação. Só uma vez, quando nós tivemos esses cursos ProEja, aí eu fui trabalhar no ProEja, que era a educação do jovem trabalhador, precisava de professores que tivessem perfil. Qual perfil? O perfil de se interessar pelo aluno. Não era simplesmente um professor que chegasse aqui e colocasse a matéria, porque era um aluno que vinha do dia inteiro trabalhando. Ele precisava ser estimulado, ser valorizado, para ele querer sair do trabalho e fazer um curso à noite. Então, eu fui trabalhar nesse ProEja, junto com outros colegas, né? E dentro dessa formação ProEja, teve depois uma pós-graduação para professores de escolas estaduais que também estavam ligados à educação de jovens e adultos. Aí eu fui coordenar, uma época, algumas turmas de pós-graduação aqui na escola. Fora isso, eu permaneci na sala de aula os 29 anos que eu trabalhei aqui. E não me arrependo nada, nunca quis sair. E o que eu fiz fora da sala de aula, mas que estava ligado à sala de aula? Era acompanhar os alunos nos projetos de feira. Nos últimos 3 anos, então, que eu estava próxima a aposentar, aí que eu mergulhei de cabeça nisso. Aí trabalhei com os alunos, apresentamos projetos em feira, para eu não sair daqui saudosa. Eu falei, eu tenho que sair daqui quitada. Tipo assim, fiz tudo que eu me propunha fazer. E eu trabalhei bastante com essa questão da coordenação de telecomunicações, fazendo projetos. Eu dava aula no curso de tele, para alunos do curso de tele. A minha matéria, ela permeava, né, o curso de tele, o curso de automação e o curso de eletrotécnica. Então, eu terminei os últimos anos daqui na instituição dando aula para esses 3 cursos. E o curso de automação, os alunos muito bem preparados, porque era um nível alto para passar, né, na prova, então eram turmas que você podia puxar bastante deles. Os outros cursos na média, e o curso de telecomunicações foi o que eu mais trabalhei com projetos, porque eles têm uma coordenação maravilhosa, que ainda continua, e essa coordenação, tudo é o nível pessoal, né? Essa coordenação de tele, ela, nos últimos anos, eu me identifiquei muito com a forma de trabalhar deles, entendeu? Da responsabilidade, do jeito. E eu fiz bastante projeto lá. Eu vou dar uma puxadinha. Uma história que você contou, que você contasse sobre a questão do desvio de função que você contou pra gente antes aqui. Ah, sim. Quando na época era diretor, doutor Miguel Ramalho, né, eu estava terminando um curso que eu fiz, paralelo à minha atividade aqui na escola. As pessoas até me perguntam assim, ué, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Eu falei, não tem nada a ver. Eu fiz odontologia, né? Além de eu ter, qual a minha formação? Vou voltar um pouquinho. Qual a minha formação para atuar na área de eletrotécnica? Eu fiz o curso técnico. Na época não exigia que você tivesse faculdade para fazer a prova, mas eles te davam um prazo para você ter o 3º grau. E eu entrei, então, com o meu diploma de técnica, e aí eu fiz o que a gente chama de esquema 2. Não sei se você já ouviu falar. Foram 2 cursos que foram instituídos aqui na escola, montados pelo Cefet do Paraná e pelo Cefet do Rio. Eu fiz o que foi do Cefet Paraná, coordenação. A coordenação do Cefet Paraná montou um curso de 3º grau e trouxe para dentro do IFE. O curso era sexta-feira à noite até 10h30, de 18 a 10h30. Sábado, o dia inteiro. E domingo de manhã, feriados e todas as nossas férias. Esse era o nosso curso. E esse curso ele era de formação de professores de áreas tecnológicas.
ele era esquema 1 e esquema 2. Esquema 2 era para quem não tinha faculdade, que ia fazer a parte técnica, relacionada à técnica e pedagógica. E o esquema 1 foi dado para os engenheiros, quem tinha terceiro grau de matemática, que dava aula aqui, que tinha que ter essa complementação pedagógica. E esses, então, eles entraram para estudar com a gente na metade do curso para frente, que entrou a parte pedagógica. Então, essa foi a minha formação. Formação de professores para a área técnica de primeiro e segundo grau, que a gente chamava de esquema 2, 1 e 2. E aí, depois que eu terminei esse curso, eu fui fazer pós-graduação em educação, né? Que foi ali no Faculdade de Filosofia. Então, eu fiz pós-graduação em educação. Essa foi a minha formação dentro do IFE aqui. Só que, paralelamente a isso tudo, eu não sei como que eu conseguia, né? Eu fiz um curso de odontologia. E quando eu estava me formando, né, eu já estava formada, o Dr. Miguel Ramalho estava com o consultório do IFE desativado. Ele tentou montar, mas a pessoa que ele chamou, montou, mas as coisas não funcionaram, então as coisas estavam sucateadas. Como estava fechado há muito tempo, chegava a estar tudo empoeirado. Ele me chamou e falou assim: Áurea, você aceita ficar um tempo em desvio de função, fora da sala de aula, e para você poder colocar o consultório para funcionar, para ativar o consultório? Eu aceitei, claro, uma grande oportunidade de eu exercer o que eu tinha acabado de me formar, a faculdade que eu tinha acabado de fazer. Aí fui, ele me deu carta branca para comprar materiais, para mandar consertar o que estivesse com defeito. Eu contratei, né, via escola, um profissional que fazia a manutenção, fez a manutenção corretiva de tudo que estava sem funcionar, e depois ele ficou fazendo a manutenção preventiva uma vez por mês. Eu pedi um funcionário para trabalhar junto comigo, porque precisava de alguém com responsabilidade, para coordenar fichas, para poder ver os pacientes. E aí nós tivemos 4 equipes montadas ao mesmo tempo. A equipe é aquela cadeira do dentista, né, que tem todo o aparato. E eu, como tinha contato com a faculdade de odontologia, bem recente, eu consegui selecionar estagiários para trabalhar aqui. Então, eu atendia em uma equipe, nós atendíamos a alunos que passavam pelo serviço social e que eram encaminhados para lá. Eu atendia em uma equipe e coordenava os outros 3 equipes, esses estagiários que estavam no 9º período, no último período da faculdade. E com isso a gente conseguiu resolver emergências, restaurar dentes anteriores. Como que um aluno vai, né, se candidatar a um estágio ou a um emprego se ele tem os dentes anteriores como porta de entrada sem estar em condições? Eu lembro de um aluno, que eu não vou citar nome especificamente, que hoje é funcionário daqui, tá? Que ele chegou com todos os dentes da bateria labial anterior cariados. E a gente restaurou todos, a gente só deu alta para ele quando toda a arcada dentária dele foi restaurada. E ele fazia o curso de Química na época, e ele foi indo, hoje ele é funcionário, e hoje ele não vou nem citar mais detalhes, né, porque não quero expor, ele vai. Mas é uma coisa que esse eu tenho na lembrança. Tem outro que eu encontrei ontem, foi a mesma situação. Esses 2 me chamaram muita atenção, porque era a bateria labial toda que estava comprometida. Como que esse aluno depois vai trabalhar, né? Então, a gente atendeu a muitos alunos, porque eram 4 alunos atendidos ao mesmo tempo, né? E aí a Aninha foi transferida da biblioteca, veio trabalhar comigo, e ela aposentou agora esse ano, trabalhando lá. Eu não fiquei em desvio de função por uns 3 anos, mais ou menos, até a coisa se estabilizar, e permitir concurso público. E nesse concurso público eu não me inscrevi, porque eu já era professora da escola e eu não queria outra matrícula, eu preferia continuar como professora, né, da área técnica. E quem entrou para trabalhar no consultório foi uma das estagiárias que na época passou por mim lá. E a outra pessoa, são 2 que atendem aos alunos, eu não sei assim da onde é a origem dela.
E o que me deixava assim, muito feliz era a gente poder ver, além dessa questão da restauração, às vezes chegava o aluno com dor. Dor. Como é que ele vai estudar sentindo dor? E ele não tem condições de procurar uma outra urgência, porque nem tem. Então ele chegava e a gente conseguia resolver a dor dele, entendeu? Fazia a emergência, receitava, e esse aluno tinha condições de voltar para depois para a sala de aula, para as atividades dele. Então essa é uma parte assim, que realmente é um parênteses meu dentro da escola, mas que eu guardo assim com muito carinho, e quando eu vou lá no consultório, até hoje, ele é mais ou menos montado com a estrutura que eu deixei. Então eu fico assim feliz de ter podido contribuir com esse legado que a escola tem. E o que a senhora sente saudade aqui da escola? Eu não sinto saudade de nada. Por quê? Porque eu não me afastei da escola, né? Eu me aposentei e eu troquei de atividades. Eu hoje não estou mais em sala de aula, mas eu estou participando dentro da escola de tudo que eu não pude participar antes, porque eu não tinha tempo. Então hoje eu faço curso de inglês aqui, porque eu não podia fazer na época. Então eu estou estudando no CELIC fazendo inglês. Eu faço yoga, né, que é um projeto para os aposentados e para quem mais, para funcionário também que queira, não só aposentado. Eu faço yoga e eu ainda faço aula de costura. Então, eu não saí do IFE. Eu venho ao IFE pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana. Então, eu só mudei de atividade. É claro, os rostinhos dos meus ex-alunos eu não vejo mais. Vejo muito pouco, vejo um ou outro. Vejo Davi. Por que Davi? Porque Davi, por que eu vou contar Davi? Ele foi um aluno que ele entrou quando mudou o sistema para integrado, agora há pouco tempo. Então, ele veio de uma escola, né, estadual, pegou aqui, e o ritmo daqui da escola é um ritmo bom. E Davi foi indo, não estudava, e quando eu subia a rampa para a minha sala de aula, lá no laboratório, eu olhava para a quadra. Onde que estava Davi? Jogando futebol. Aí quando chegava no finalzinho da aula, chegava Davi. Eu, oi Davi, tudo bem meu filho? O futebol estava beleza? Aí ele olhava espantado assim para mim. Por quê? Porque eu tomava conta dos meus alunos, não só dentro da sala de aula, mas fora também. E ele não conseguia chegar com alguma história para mim, porque eu já sabia onde ele estava. Aí esse Davi, ele agora está se formando. Ele fez 6 anos de escola. 3 anos, mais 3 anos. Onde ele foi passando e repetindo, mas conseguiu. Eu encontrei com ele agora, eu estava finalizando, ou já finalizou. Então eu dei um abraço nele e falei, Davi, você conseguiu concluir, que orgulho que eu tenho vendo você concluir. Então eu praticamente não vejo mais meus ex-alunos, muito poucos. Mas as carinhas novas que eu vejo, eu fico pensando assim, não tenho que olhar com saudosismo por não ver mais meus alunos. Eles seguiram, graças a Deus. Agora são novas oportunidades. E eu continuo aqui. Até quando Deus quiser, eu vou continuar fazendo tudo que a escola permitir que eu ainda faça. Eu não tenho a pretensão de me afastar daqui assim, com 2 conversas. Eu gosto muito dessa instituição, mas eu gosto muito mesmo. Aí, quando eu encontro um colega que está para se aposentar, como tive a oportunidade no ano passado, que me falou que ia aposentar, mas que depois não ia nem entrar mais aqui na escola, não ia passar nem na calçada, não tem essa história? Eu fui e falei para ela, eu disse, fulano, olha só, você trabalha nessa instituição há quantos anos? Aí ela fez lá as contas, né, 30 anos e tal. Pois é, você faz parte da história dessa instituição. Você não pode, faça um trabalho com você, não saia daqui aborrecida com ninguém. Além do que, as pessoas passam, mudam completamente, mas a instituição fica. E o que você fez está aqui. Então, não faça isso com você, porque você vai como se você fosse se mutilar se você fizer isso.
aos poucos a gente vai se inserindo em outras atividades. Mas quem ficou uma vida inteira aqui, se ela se afastar completamente, ela tem problemas. Porque eu conheço casos de pessoas que entraram em depressão quando aposentaram. E que depois tiveram que voltar para a escola, até por um trabalho mesmo. Acho que fez um trabalho voluntário dentro do setor que ela trabalhava para poder ajudá-la a se recuperar. Hoje a escola está com outra visão em relação a isso e está resgatando esses ex-funcionários e mantendo uma reunião uma vez por mês, né? Esses ex-funcionários, não falei errado, nós somos todos funcionários que não estão mais na ativa, né? Estão em outra ativa, outra frente, não nessa, mas nós somos funcionários. E muitas vezes a gente viu acontecer aquele professor, aquele funcionário que aposentava, ficava esquecido. Passava pelo corredor, ninguém nem falava mais. Como isso, gente? Aí, é claro, a pessoa tem que ficar doente. Então, eu, pela minha busca da minha sanidade, eu continuo estudando, eu estou frequentando a biblioteca como nunca tive, quer dizer, eu voltei à minha época de aluna, quando eu era aluna que eu frequentava. Agora, eu estou lá na biblioteca, você quer me achar 2 dias na semana, você vai me achar na biblioteca estudando, usufruindo daquele ambiente maravilhoso. Que é melhor? Então, eu primeiro, durante uma época eu estudei, uma época eu participei ativamente. E hoje eu estou usufruindo de tudo que a escola me propicia usufruir em outras atividades. E teve algum fato, algum acontecimento durante o seu tempo aqui na escola que você possa destacar, que foi marcante, alguma coisa assim, que você gostaria de destacar? Olha, eu não estou me lembrando de nada assim, marcante. Tudo que foi marcante eu fui falando aqui para mim. Assim, um fato. Teve um fato, a gente guarda mais as coisas que não são muito boas, né? Mas o Banco do Brasil foi assaltado aqui dentro da escola, entendeu? Então isso foi um fato que marcou muito. Teve um outro fato também, não é uma história muito boa, de fato quase que único. 2 alunos, que foram meus alunos, na época, se envolveram em um roubo de equipamento aqui dentro da escola. Entendeu? Até foi dessa primeira turma que eu dei aula. E aí, eles tiveram todo um processo de justiça federal, entendeu? Polícia Federal. Então, isso foi uma coisa que marcou muito. Essas 2 coisas, assim, né, mais difíceis. Graças a Deus que o assalto foi sem algo mais sério, né? Assaltaram. Enquanto hoje o banco não está nem mais aqui, né? E um outro fato que me chamou, assim, muita atenção, mas isso aí já é bem pequeno, a questão, por exemplo, do inspetor, você não ter a figura do inspetor, que isso eu senti muita falta, porque eu acho que isso trazia um respeito dos alunos. Por exemplo, a questão do aluno ficar se agarrando no corredor, nos bancos, de uma forma mais ostensiva. Eles são jovens, ele ainda não tem esse discernimento. Precisa que alguém chegue e fale assim, olha, aqui não é lugar de você fazer isso, parará. Então, isso assim, nos cantinhos da escola, né? E aí eu tive um episódio, foi uma única vez um episódio, de um aluno que, dentro da sala de aula, ele me desrespeitou. Em que sentido? Eu pedi que fizesse algo, ele não queria fazer, parará. Aí eu fui e falei para ele assim, fulano, a aula para você hoje já terminou. Você hoje pode juntar suas coisas e ir embora. Aí ele falou assim, eu não vou sair daqui. Aí eu nem pensei que não tinha inspetor, sabe? Eu falei assim, você vai e vai ser agora. Turma, me dá licença um pouquinho. Aí eu desci em busca do inspetor. Chegou lá embaixo, não tem inspetor. Um menino, 1,80 m, me desrespeitando, a gente sabe, eu vou fazer o quê? Meu Deus, é muito bom. Providenciou o coordenador subindo a escada quando eu estava descendo. Fulano, Carlos Alberto. Foi Carlos Alberto. Dá uma chegadinha aqui na sala comigo, porque está acontecendo isso. Aí Carlos Alberto chegou, meu amigo, que é isso? Você desrespeitando a professora dentro de sala de aula,
Ela não disse que era para você sair? Hoje você pega as suas coisas e sai. Próxima aula você volta. E aí a gente vai ver. Aí tá bom, assim foi feito. Próxima aula que ele voltou, antes de ir para a sala, eu chamei no canto para conversar. Falei, olha, você teve um comportamento assim, assim, assado. Eu te pedi para sair para que a gente não entrasse numa contenda dentro de sala de aula com os outros alunos, em respeito aos outros alunos. Você não estava fazendo como deveria. Cuidado com isso. Não faça assim, que você vai ter problemas na sua vida futura. Aqui a escola não é só uma escola que te passa a parte acadêmica. Ela te passa toda uma visão de preparação para a vida. Então você está agindo errado. Vamos, então, passar uma borracha em cima disso, você volta para a sala de aula, me prometa que você não vai mais agir assim, ok? Ok. Beleza, ele nunca mais fez nada. Só que esse aluno se formou. E aí, olha um episódio que aconteceu na vida dele que me chamou muita atenção. Ele se formou e ele passou num processo seletivo para a Petrobras, para estágio. O ônibus com um coordenador ia sair daqui de Campos, levando um grupo de alunos, talvez para uma segunda fase lá em Macaé. Quando chegou dentro do ônibus, ele desrespeitou o coordenador que estava no ônibus. Ele fez algo que eu não sei exatamente o que foi. Tá bom. Chegou lá em Macaé, ele pediu que descesse todos, né? Aí os alunos desceram, quando chegou ele falou assim, você permaneça no ônibus. Ah, mas por quê? Você vai voltar com o ônibus para Campos. O seu processo seletivo se encerrou aqui. Quer dizer, não aprendeu naquela primeira vez, né? Aí ele acabou voltando para a escola. Foi aí que eu soube dessa história. Ele acabou voltando para a escola como uma grande mãe que ela dá a segunda chance. Ele voltou a fazer um outro curso, foi ser bolsista. E eu espero, sinceramente, que ele tenha aprendido a lição. Esses são assim, os fatos mais que eu estou me recordando agora. Bacana. E teve alguma amizade que marcou sua trajetória aqui dentro da escola? Olha, a amizade... Tem o pessoal do vôlei, que jogou vôlei junto comigo, né? Tem a Marcinha, que é aposentada também, aposentou agora, ano passado, que ela jogava vôlei e a gente corria junto, né? Então, são amizades assim que você inesquecíveis. A minha professora de costura, ela entrou comigo, junto comigo na escola, né? Na mesma época, nos mesmos processos seletivos. Só que ela de estradas e eu de eletrotécnica. E hoje ela está no trabalho voluntário e a gente está junto como amigos. A minha cunhada, que na época não era minha cunhada, era só minha amiga, acabou que eu e o irmão dela nos casamos. O irmão dela foi meu professor aqui na escola, né, na época que eu estudei, mas ele casado, com filhos. Ele tem 3 filhos do primeiro casamento, ele se separou, levou 2 anos por aí namorando. Aí um dia a gente se encontra, e eu era amiga da Cristina, e meu ex-professor passa a ser, então, futuramente meu marido. Então, é meu grande amigo, né? Foi meu grande amigo, e é meu grande amigo aqui dentro da escola. Fora isso, os outros... Tenho muitos colegas, muitos conhecidos, né? A gente conhece muita gente, mas assim, de vivência, de amizade, a gente não tem muito, porque a gente acaba trabalhando muito e não fazendo muito essa vida assim. Mas eu tenho muitas pessoas queridas aqui. Tem Vanildo, Suzana, que ainda estão na ativa, né? Sérgio Inácio, o pessoal de Tele, que Jaqueline, muitas pessoas queridas. Muito legal. E se pudesse destacar, qual foi a sua maior realização aqui dentro da escola? Olha, a minha maior realização, ela era reciclada sempre. Toda vez que eu via meus alunos se formando, né, para mim era uma grande realização. Toda vez que eu encontrava com esses alunos fora da escola, esse era o maior projeto, era meu maior projeto. Aquele aluno que foi, e depois ele encontrava comigo trabalhando.
E eles faziam questão de dizer, professora, estou na Petrobras, professora, casei, tenho filho. Então, essa é a minha maior satisfação. Eu vou ser sincera com você. Qual é a sua maior satisfação? É ver que aquele aluno que um dia passou na sua sala de aula, ele foi progredindo e ele conseguiu conquistar o espaço dele como cidadão. Então, isso me deixa assim, até hoje eu fico arrepiada, eu encontro com eles por aí e a gente se abraça, se fala. Então, eu gosto muito. E as outras realizações que eu tive foram os meus alunos que participaram dos projetos. Quando a gente se envolve em projetos de feira e apresenta, então essa foi a minha segunda maior realização. Bacana. Voltando um pouquinho, da relação, queria saber qual a relação da sua família com a escola. A senhora já citou, mas queria que a senhora falasse. Minha relação, a minha família com a escola é uma coisa muito assim, apertadinha, muito juntinha. Por quê? Porque acaba que toda a família quase, ela passou por aqui. Vou falar inicialmente de mim. Eu e meu irmão. Meu irmão também estudou aqui e fez o curso de eletrotécnica. Aí depois a minha grande amiga, Cristina, fez o curso de eletrotécnica aqui também. Hoje é minha cunhada. Meu marido também fez o curso de eletrotécnica aqui, em muito tempo atrás. E o pai dele, seu Manuel de Azevedo, ele fez o curso de aprendizes e artífices quando era lá na Faculdade de Direito, a antiga Faculdade de Direito. Então vem daí. Aí tem, o pai dele, o tio dele era professor daqui, Agenor, se eu não me engano, professor de mecânica. E aí depois, numa relação mais próxima, ele tem 3 filhos do primeiro casamento, que é o Vitor, o André e a Suelen. Todos 3 estudaram aqui. Um fez curso de eletrotécnica, o outro fez curso de telecomunicações. A Suelen, nós tivemos um episódio muito marcante, triste, quando ela estava ainda fazendo faculdade aqui, na parte de computação, ela contraiu uma meningite. E a escola toda se mobilizou, porque ela era muito querida na escola, ela era uma aluna daquelas assim, que ela estudava junto com os colegas, entendeu? Então ela era muito querida. A gente nem sabia disso, a gente só foi saber disso depois, desses detalhes todos. E a escola toda se mobilizou, porque ela precisou de sangue, doação de sangue, de plaquetas. Na época foi muito triste, mas ela faleceu. Aí depois, já numa outra geração, eu tenho 2 filhos, uma filha fez o curso de automação aqui e agora está fazendo engenharia de automação. E eu tenho um outro, um temporão, que está se preparando para estudar aqui também. Ele hoje tem 13 anos e ele está no Fundamental 2, no 8º ano. No ano que vem, esse ano ele já está começando já a se sintonizar que ele vai fazer prova para cá. Então, a família é toda aqui. Por quê? Tanto eu me preocupo quando eu vejo alguém que eu quero trazer para cá, que se eu quero trazer para cá, porque essa instituição, ela é maravilhosa. Então, eu pego um desconhecido na rua, que eu começo a conversar com ele, eu acho que ele tem um potencial para estudar aqui, eu quero que ele venha estudar aqui. Se eu quero isso para os outros, eu quero igual para a minha família. Então, os meus alunos, às vezes falavam assim, professora, a senhora é muito brava, a senhora é rígida. Aí eu falo assim, olha, eu trato você como eu trato os meus filhos. Você, para mim, é a extensão dos meus filhos. Então, a minha responsabilidade por você, enquanto você está aqui, eu faço igualzinho. Se fosse meu filho estudando aqui, eu iria fazer igual minha filha. E minha filha foi minha aluna. Ela ficava nervosíssima, porque ela achava que ela tinha que ter um desempenho maravilhoso na minha sala de aula. Ela sempre foi boa aluna, graças a Deus. Ela sentava na primeira carteira, ela disse, mãe, eu ficava muito nervosa, porque eu tinha que saber o que a senhora estava lá dando aula, eu tinha que ser uma boa aluna. Eu falei, minha filha, relaxa. Eu falo assim, nem me chama de mãe dentro de sala de aula, não. Me chama de professora, que aí evita essa relação, Então,
Aí ela me chamava de professora. Aí chegava uma hora que escapava mãe, depois que começou a ficar mais, né, mais fácil isso. Aí às vezes ela falava assim, mãe, meus colegas me perguntam se a senhora me dá cola. Eu falei assim, filha, cabeça de cada um. Eu nem levava para casa nada, tudo que eu fazia da escola era aqui na escola. Prova, tudo. Eu preparava a aula aqui na escola, preparava a prova, corrigia a prova. Então eu tenho essa consciência tranquila. Se eu tenho, você tem, eu vou, fale o que quiser falar. Bom, e só retornando aqui, quando a senhora se aposentou? Tem 3 anos. 3 anos. E como é que foi esse processo? O que você sentiu nesse processo de aposentadoria? Eu comecei a me preparar psicologicamente antes de aposentar, com muito medo de me aposentar e sentir muita falta, né? E até ter a questão da depressão. Eu falei assim, não vou permitir que isso aconteça assim com facilidade. Se tiver que acontecer. Então, 2 anos antes de me aposentar, eu comecei a entrar em outras atividades que eu pudesse, na hora que aposentar, estar com algumas coisas encaminhadas. Uma delas foi a aula de pintura, que aqui na escola era instituído por, quem era professora era a Mara. Infelizmente, a escola acabou com esse projeto. Mas 2 anos antes de aposentar, eu comecei a produzir quadros. Eu tenho lá em casa os 4 quadros que eu fiz aqui, entendeu? Bacana, que eu nunca tinha pintado nada na vida. E Mara conseguiu fazer com que a gente se sentisse importante fazendo aquilo. Então foi isso. A outra coisa que eu comecei a fazer antes de aposentar foi aumentar a minha carga horária de aula. Em que sentido? Pronatec. Aqui na escola teve o projeto Pronatec, que os professores da instituição podiam dar aula como se fosse uma carga horária extra, como bolsista. Aí eu peguei aula no Pronatec, porque eu pensei que o projeto fosse continuar. Eu pensei, eu aposento, mas eu fico com 1 ou 2 turmas dando aula no Pronatec. Mas isso não aconteceu, o Pronatec acabou. Mas eu fui me preparando. Então, quando eu me aposentei, eu procurei outras atividades. Eu fui para o liceu estudar, porque eu estudei a minha vida inteira e eu não me via sem estudar. Então, eu fui fazer um curso de francês. Nesses 3 anos, tem 3 anos e um pouquinho que eu aposentei. Nesses 3 anos, eu concluí um curso de francês no liceu. E agora, esse ano, eu comecei um curso de inglês. Então, eu continuo estudando. Então, a minha vida, ela está até sem tempo. Preenchida, muito preenchida. Eu tenho até que entrar num equilíbrio em relação a isso, mas eu acho que tudo é a seu tempo. Então, eu tenho uma vida bem preenchida. Eu consegui agora fazer academia. Eu não fazia academia. Eu vim direto para cá de cabelo molhado, porque eu tomei banho lá na academia e vim. Porque eu tenho minha academia 2 vezes na semana, eu tenho a yoga 2 vezes na semana, eu jogo frescobol, eu faço o inglês, ainda continuo com o francês para poder não parar uma vez na semana. Eu tenho a questão da religião, que é muito importante na nossa vida. Nós somos espíritas, todos lá em casa. Então, essa questão da formação dos filhos, né? Antes deles nascerem, tudo, a gente vem com a evangelização. Então, isso é um patamar da nossa vida importante que a gente trabalha nessa evangelização. Como os filhos estão lá, e o exemplo, ele vale mais do que milhões de palavras, a gente está dentro da evangelização, ajudando lá aos jovens, e nossos filhos crescem vendo isso também. Então, eu sempre falo que dentro de sala de aula, eu nunca falei só da parte acadêmica. Eu sempre tento trazer também alguma coisa, né, da moral. E eu sempre falei, gente, não importa qual religião você tem, não importa, mas você tem que ter uma. Quando você tem essa base familiar, essa base, né, da filosofia, do que você acredita, isso faz com que sua vida fique mais tranquila, você vai mais facilmente, sem partir para os desequilíbrios, né, os jovens, para as drogas, porque você vai buscando a satisfação.
Quando você não encontra o que te preenche, você não se sente pleno, você vai buscar algo para te deixar pleno. Então, eu trabalho também, então minha vida assim está bem preenchida. Até por falta de tempo. Agora, por exemplo, minha aula já está rolando. Então, como é que a senhora, agora quando a senhora retorna ao IFE agora, como visitante? Como é que é retornar aqui à escola? Eu não retorno como visitante porque eu não me sinto visitante. Eu retorno para o IFE, quer dizer, eu nem saí, eu estou no IFE como funcionária. Funcionária que não está na ativa, mas está na ativa em outras atividades. Então, eu não perdi a minha ligação com essa instituição. Essa instituição aqui é um caso de amor muito grande e que eu acho que eu vou partir para outra levando. Eu não pretendo, você tem uma ideia, eu tinha vontade de morar no apartamento aqui em frente. Não aconteceu ainda, não sei, de repente o futuro, né? Mas eu não moro no apartamento aqui em frente, mas eu moro aqui atrás, pertinho. E eu sinto falta, sabe de quê? Do que muita gente deve ter entrado na justiça para acabar. Do sinal. O sinal que tinha aqui, né? O sinal que marcava os horários da entrada. Lá de casa eu ouvia. Eu olha lá, ó, sinal. E às vezes acontecia de eu estar atrasadinha para chegar. Falei, ih, gente, vou embora, o sinal tá me chamando, lá tá batendo o sinal, tem que ir correndo. Porque eu moro a alguns passos daqui. Bom. Chegando ao finalzinho já, eu queria saber, senhora, como é que a senhora espera que seja o IFE no futuro? O IFE hoje, no presente, ele já é maravilhoso, em termos do que a gente veio de conquista material principalmente, né? Os cursos que foram instituídos aqui, as oportunidades, o terceiro grau, as pós-graduações, mestrado. Gente, isso abre um leque de oportunidade para esses alunos que estão aqui, que eles não têm necessidade de sair daqui, não é? Então, esse presente já é um presente, assim, que você tem que bater palmas. Bater palmas para essa iniciativa de vocês de resgatar essa história e para muitas outras atividades aqui dentro, né? Então, o presente, ele já deixa a gente muito feliz. O que deixa menos feliz, eu citei para você, mas é uma questão que é da modernidade mesmo, é as relações. As relações, elas acabam se distanciando. Então, eu acho isso isso é uma perda, né? Dentro da ascensão, a gente conseguiu a ascensão material, essa ascensão de qualidade, de tecnologia, mas a gente perdeu muito na questão do relacionamento, do ver o outro como um ser humano. Talvez existam algumas iniciativas que estão iniciando agora, né? Que essa questão do aposentado, a questão do quem está na direção está se preocupando. Eu vi Jefferson lá na reitoria no dia que nós fomos indo lá, se preocupando em estar naquele momento. Eu acho que buscar estar mais próximo é o que eu espero para o futuro. Que continue, né, nesse caminho que está de tecnologia, de avanço, de estudos. Eu acho que tudo tem um planejamento que começa e que está sequência. Agora, resgatar essa questão do pessoal, da valorização do ser humano. Porque você, quando é valorizado, você trabalha com amor. Quando você se sente desprestigiado, e isso afeta o psicológico, você vai trabalhar sem amor. Então, essa para mim é uma grande preocupação dentro da instituição. Eu tenho ouvido muita gente falando que vai se aposentar porque a escola está muito diferente, né? Que a escola perdeu aquele calor que existia nela. O que eu espero para o futuro da instituição é que ela consiga resgatar esse calor. Que não consiga, de uma forma macro, porque ficou muito grande, mas existem os setores que permitem que isso seja possível. Então, que se preocupem com os alunos. Eu não acho que os alunos têm que ficar espalhados pela escola, em cantinhos, se agarrando dentro da escola. A escola não é para isso.
A escola é para jogar, a escola é para esporte, a escola é para estudo, é para desenvolvimento de pesquisa. Você quer ficar se agarrando, fumando, ou seja lá o que for, não sei, drogas, não é aqui dentro da instituição. Então, o que eu espero para o futuro da instituição é essa questão, assim, mais ligada ao outro, ao ser, né? Porque eu acho que a tecnologia e o avanço vai bem, mas essa parte eu tenho a impressão que ela ficou um pouco esquecida, mas com possibilidade de resgate. Então, se a gente percebe que tem como resgatar, eu acho que a gente deve tentar. E só você deixar alguma mensagem para os servidores da escola, os atuais e os que estão por chegar? Sim. Eu acho que dentro desse contexto todo que eu vim falando, né, eu penso que você tem que conhecer um pouco a instituição que você está trabalhando. Que as coisas hoje estão aqui da forma que estão, elas vieram de uma construção e uma luta árdua e longa. Que hoje, toda a tecnologia que está aqui, ela não simplesmente assim apareceu e aconteceu. Tudo foi muita conquista, cada conquista, né, era uma vitória. Então, que valorize isso, valorize essas conquistas que estão aqui e conquistem outras possibilidades. Que olhe essa instituição não apenas como um local de trabalho, onde eu estou cumprindo a minha carga horária e estou doido para ir embora para minha casa. Porque a gente só vai crescer e se sentir feliz e crescer o ambiente onde a gente está se a gente amar. Então, que os novos funcionários cheguem aqui, que conheçam e que amem essa instituição, porque ela é pautada em muito amor, é em muito trabalho, muita conquista, sim, é uma carga horária de serviço que foi sempre puxada, tanto é que agora que eu estou fazendo coisas que antes eu não pude fazer, porque a gente trabalhava muito, né? Mas tudo com muito amor e muita dedicação. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Quando você trabalha feliz, olha só a mensagem que eu quero deixar, quando você trabalha feliz onde você está, você não se sente trabalhando, você se sente produzindo algo, usando a sua energia. Quando eu chegava aqui no IFE, muitas vezes, porque tem todo o trabalho doméstico, filhos, eu chegava aqui, eu fechava uma porta e abria outra. E eu respirava sempre muito alegre. Gente, cheguei, vou até usar assim, entre aspas, tá? Mas era pela situação do contexto. Cheguei no meu local de lazer. É sério. Eu chegava aqui para dar aula, para trabalhar, e eu me sentia no meu local de lazer, porque aquilo me trazia muita felicidade, muita alegria. Não que a família não traga, mas tem todos os trabalhos que às vezes você se cansa. Quando eu chegava aqui, eu vou dar aula, que coisa boa, e aí aquela relação com os alunos, você já viu que eu falo pra caramba, né? Então, dentro de sala de aula, é claro que a gente conversa, fala, estuda, e para mim foi muito maravilhoso isso tudo. Então, para o jovem que está entrando aqui nessa instituição, que entenda que as coisas não nasceram prontas como estão, que elas foram conquistadas em uma conquista assim longa, que vocês possam amar essa instituição para se sentir felizes no trabalho e conquistar também. Se alguma coisa não te deixa feliz aqui, pensa o seguinte, que se você conseguir colocar isso que te deixa menos feliz dentro de uma caixinha e se focar naquilo que te deixa bem feliz, a sua caminhada aqui dentro, da sua trajetória, vai ser muito melhor. Quando você se aposentar e estiver aqui no lugar que eu estou, você vai poder dizer, aprendi a amar essa instituição. Porque as pessoas, volto a dizer, elas passam. Se alguém faz alguma coisa menos boa, ela passa. Mas o que você constrói dentro de você fica. Então, é essa a mensagem. E já encerrando, e para os alunos? Qual a mensagem que você deixaria para os alunos? Olha, é mais ou menos a mensagem que eu deixei para os funcionários de amor. Que se ligue e faça liga nessa instituição. Sempre falei isso para os meus alunos, mesmo aqueles que estudavam na escola pública e que vinham só fazer o técnico aqui, né, que tem
Agora tem o integrado, mas antes tem até alguns cursos que ainda são assim. Vocês têm que aprender a amar essa instituição como de vocês, como sua. Porque no momento que você ama, você cuida. Então, o aluno que ama a instituição, ele não vai depredar, ele não vai riscar, ele não vai quebrar, ele vai cuidar. Por quê? Porque os seus filhos podem vir estudar aqui. Olha o que eu contei. Olha meus filhos aqui no caminho. Então, se eu, enquanto aluna, não tivesse, né, cuidado, quando eu entrei para trabalhar, eu ia encontrar um ambiente descuidado. E quando eu entrei para trabalhar, se eu não tivesse cuidado, qual o legado que eu ia deixar para os meus filhos? Então, você não sabe o dia de amanhã. Não importa que sejam seus filhos ou não. Quem vem depois deve encontrar algo melhor. E você deve contribuir para isso. Então, você, enquanto aluno, deve fazer o quê? Deve criar essa liga de amor na área que você quiser. Quem toca música, quem faz teatro, quem estuda, quem está no esporte, você tem 1000 oportunidades dentro dessa instituição. Essa instituição, ela é um oásis, ela é um aquário dentro da nossa cidade. Não existe local de estudo, né, onde você tem o estudo acadêmico, onde você tem a pesquisa, como esse aqui. Que além disso, ele se torna, ele tem essa questão da família. Perdeu um pouco, como eu falei aqui, que você, ao longo desse tempo, mas ainda existe. Então, é esse aluno que procure amar essa instituição. Muito obrigado. Foi sensacional, muito obrigado. Desculpa por falar muito. Não, rapaz, sensacional.